Ei, Fran, bom Oi, dia. Silvia, Obrigada. bem-vinda. Estão me ouvindo Bom bem? dia. Tudo Tudo bem. bem? Tô te ouvindo bem. Tá ótimo. O som tá muito bom aqui. E aí, Silvia, muito obrigada por estar aqui Mas, conosco. Eu vi a Silvia esses dias, gente. Então, assim, parece que eu tava conversando com ela ontem. obrigada a vocês por esse espaço tão bacana que você faz de manhã. Eu sempre assistia também, indo para a faculdade trabalhar, e hoje é feriado na minha cidade, então eu falei, hoje eu consigo participar efetivamente do Neurocafé, porque eu não trabalho. Ah, é? Que legal. Que sorte que Sim, caiu por bem no isso que, né, eu feriado. sugeri essa data para a gente conversar. É... ah. Ô, Silvia, se apresenta então, por favor, Sim, para as então eu pessoas sou te conhecerem. Silvia, eu sou do Espírito Santo, vou fazer 20 anos de formada, né, na graduação esse ano, sou psicóloga, é, tenho esse viés mais acadêmico, né, sou professora numa faculdade aqui para o curso de psicologia e dou algumas disciplinas em outros cursos, e fiz mestrado e doutorado aqui na universidade também em desenvolvimento humano. Minhas pesquisas foram com criança, né? Mas hoje, na clínica, eu trabalho com adulto e meu maior foco são mulheres, né? As pacientes que têm aparecido são mulheres, eu acabei enveredando para esse nicho, né, do feminino. Então, eu estou atendendo presencial e online os pacientes. E aí, quando eu voltei a atender, eu descobri seu curso, né, sua formação, através de uma amiga que é psicóloga que fez também a formação. E aí eu entrei e fiquei muito animada, sabe? Porque eu falo que eu resgatei a disciplina que eu adorava lá atrás, que era neuropsicofisiologia na faculdade, né? Que explicava o cérebro, era até uma médica que dava aula pra gente, excelente, assim, eu gostava da disciplina. Eu falei, gente, eu gostava disso desde o começo, assim, desde o início dessa área, né, do funcionamento cerebral. E, e aí, quando eu comecei a estudar na plataforma, né, fazer os master módulos lá, eu fiquei muito encantada, porque quando a gente pensa em cérebro, né, a gente pensa assim, é uma coisa mais racional e tal. E você tem essa pegada, né, da neurociência afetiva, que é uma coisa muito Uhum. interessante. E principalmente porque fala do vínculo, que é algo muito importante na clínica, né? Eu estudo também a teoria do apego, do Bowlby, então casa muito, né, com essa visão assim do cérebro, de sermos seres vinculantes. Então eu fiquei muito encantada assim estudando. E aí, né, quando eu coloquei meu nome no site, que é um dos passos lá da formação, logo chegaram pacientes, porque as pessoas entendem a importância, né, dessa visão neurocientífica. Cada vez mais, assim, a gente não tem mais como voltar, sabe? A gente só tem como ir para frente, Aham. de pensar dessa forma sobre funcionamento humano. Então, assim, eu tenho usado técnicas com os meus pacientes na clínica, como você colocou, para alguns funciona bem, isso é importante também a gente falar, porque a gente faz uma avaliação dos casos onde isso, né, funciona bem, e em outros casos a gente vai, né, pensar outras formas, mas assim, para casos em que a gente tem traumas, né, muito fortes, assim, mais de um trauma, quando a gente tem muita ansiedade, fazer esse mapeamento das emoções e utilizar, né, tudo que você ensina pra gente funciona bastante, assim, tem resultado, sabe? Os pacientes relatam isso, assim, que fazendo com frequência, utilizando as técnicas, a gente consegue receber deles esse feedback. Olha, eu tô melhor, né? Eu tô fazendo. Pode ser a técnica da respiração diafragmática, que é a mais, né, inicial, assim, a mais Mais simples, mas aí a simples. gente ensina a fazer com frequência, a usar no cotidiano para acalmar mesmo o cérebro, né? E aí a gente tem esse feedback em casos difíceis e fala, nossa, realmente a gente vê na prática clínica que o resultado chega, né? Usando as técnicas de maneira adequada, né? Como a gente está conversando aqui.
Ô, Silvia, mas deixa eu fazer perguntas. Quero saber coisas primeiro da sua vida. Calma. Você ainda está dando aula na faculdade? Porque quando você começou o PNP, você dava Sim, eu aula ainda, continuo né? dando aula na faculdade, só que lá eu assumo poucas disciplinas para poder me dedicar à clínica também. Então, eu separo alguns dias para dar aula lá. Eu dou aula presencial, dou aula online e também supervisiono estágio do último ano, né, dos alunos de psicologia que fazem estágio na área de processos cognitivos e educacionais. Então, eles vão semanalmente a uma escola, que a gente tem uma rede aqui de escolas, e eles trabalham coletivamente com algumas turmas. Aí a gente define eixos, né? Emocional, comportamental, social, familiar, e eles vão realizando atividades, né, sob minha supervisão, para trabalhar isso com os alunos. E é super bacana. E eu, inclusive, E você tem usado, que você deve estar usando conteúdo. Ah, e você viu como a gente já está mudando as coisas? exatamente. Conta, Eu conta que eu falei quero assim, saber. gente, eu preciso com meus alunos parar um dia e mostrar algumas técnicas para eles usarem, né? Ensinar direitinho para eles usarem com os alunos lá, porque os alunos do ensino fundamental e médio, a gente tem visto muito bullying, assim, depois que voltou da pandemia, né? Que eles voltaram para o presencial, essa sociabilidade deles ficou muito diferente, né? Eles não sabem muito bem até onde eles podem ir. Eles ficaram, alguns, muito ansiosos, muitos casos de automutilação. Então, tem muitas questões dentro da escola, né, que a gente consegue conduzir aí, ensinando um pouco para esses alunos o que eles podem fazer. Eles trabalham com autorregulação. Então, eles Autorregulação. trabalham levando meditação algumas vezes, né, roda de conversa. Eu oriento eles a usar o livro do Siegel lá, tanto o cérebro da criança quanto o cérebro do adolescente, para explicar um pouco para eles como o cérebro deles funciona, para eles entenderem um pouco o funcionamento deles e a partir Uhum. disso poderem se compreender melhor né, enfim. Mas eu uso até na faculdade eu acabo usando também, né, esses conhecimentos do PNP. Claro. Porque eu acho que é como você falou mesmo, né? Você vê, né, Silvia? Você tem mestrado, você tem doutorado, você tem anos de profissão. Primeiro, eu tenho que te parabenizar, assim, porque é muito difícil uma pessoa com tanta construção de carreira falar, não, falta alguma coisa aqui para aprender que não tinha ainda na minha época, né? E isso é uma coisa, assim, tão importante, mas muito rara a gente achar. Principalmente em psicologia. A gente estava falando disso esses dias, inclusive, né? Do quanto que a gente não aprendeu a aprender, né? Sim. Assim, e isso é muito legal. O que que te levou a falar, não, acho que agora eu vou Pois estudar é, Fran. Primeiro, neurociência? eu acho que a gente precisa estar em constante atualização. E você, especialmente, sempre traz isso, né? De estudos novos, os últimos estudos traduzindo para a gente, indo a congresso. Então, isso é o diferencial do PNP. E, assim, outra questão é que, apesar da área acadêmica, né, trabalhar com pesquisa. A gente sabe que mestrado e doutorado são coisas muito específicas, né? Você vai escolher um público, Então, vai aplicar uma pesquisa. Eu fui a campo nos dois casos, né? Mas para a gente, vamos dizer assim, generalizar, desculpa, para a gente generalizar os conhecimentos, né? Específicos que você tem lá no mestrado e doutorado, é mais complicado. Então, a gente fica ainda na busca de algo que possa nos ajudar na prática. E a questão da neurociência, da forma como você traz, ela faz com que a gente consiga utilizar na prática. Para mim, quando eu conheci, esse foi o diferencial. Porque a gente estuda bastante teoria, daí a gente faz cursos e tudo mais. Mas essa questão de utilizar coisas na clínica, né, de forma prática, eu acho que a neurociência, da forma como você traz, ajuda. Porque primeiro você vai, né? Você uhum. nos ensina, mapeia as emoções, né? Pede para o paciente descrever, associar essa questão do sentir lá no corpo, né? O que o corpo traz. E aí você consegue fazer ele ir além da reflexão, como você sempre coloca, né? Assim, a reflexão é importante no adulto, principalmente, até no adolescente. Mas assim, e aí? Né? E depois da reflexão, como é que eu aplico algo que eu possa realmente
fazer diferença, né? Assim, fazer uma mudança. E eu brinco que a gente, Uhum. que é aluno, né, a gente faz os test drive, né? A gente faz as técnicas com a gente. Ontem eu estava um pouquinho ansiosa por causa de hoje de manhã. Eu falei, calma aí que a gente vai usar uma técnica aqui e foi excelente antes de dormir. Então a gente percebe que se funciona com a gente, né, vai funcionar. Então essa questão prática me chamou a atenção e é o que me mantém assim vinculada, sabe? Uhum. Uhum. Sim, porque acho que também isso para a gente é muito importante, né? Sair do contexto da. A psicologia ainda é construída em muito contexto da teoria, né? E aí a gente, quando vai muitas vezes para a prática, é difícil você. Cada um põe a teoria na Sim, prática de um jeito, né? O que também é interessante, mas às vezes é muito perigoso, né? E até a questão de estudo científico também, né? Quanto estudo científico que não é válido, é publicado, mas não é sim. suficiente, né? Então, acho isso também muito importante. Ô, Silvia, e hoje na clínica, o que que você tem de mais demanda, assim? Qual que é o seu universo da clínica Fran, hoje de o demanda? que aparece de mais demanda é a ansiedade. Assim, não necessariamente quadro de ansiedade generalizada, mas ansiedade diante da vida, sabe? Assim, esse mundo que a gente vive, né? Esse mundo moderno, para as mulheres principalmente, né? Que têm um histórico às vezes, né? De uma vida difícil ou que estão enfrentando aí alguns desafios profissionais, né? Precisam fazer algum tipo de prova, algum tipo de situação mais desafiadora, e aí vem a ansiedade, né? É, questões de vida pessoal também, né, que é comum a todos, mas a ansiedade em si tem sido algo que aparece bastante, assim, exaustão também junto com ansiedade, mas eu posso dizer que o número um, assim, seria a ansiedade e a questão da insegurança, que às vezes está junto com a ansiedade, construção da identidade, eu percebo as pessoas muito perdidas, assim, né? No sentido da vida, propósito de vida, sabe? Os jovens, né? Quando chega jovem, assim, eu não sei muito bem o que eu quero, assim, não se conhece bem a ponto de conseguir entender o que quer, né? Então, assim, são esse tipo de demanda que tem aparecido para mim, principalmente. Nossa, mas é muita coisa, né? É a ansiedade. Mas eu acho que a gente pode resumir, e talvez algo que muita gente esteja experienciando hoje, é a ansiedade Uhum. perante a vida, né? Ansiedade perante a vida. A vida Sim. é o E, suficiente e para eu nos tornar vejo que a ansiosos. gente tem hoje um tipo de demanda assim, você tem isso, você tem aquilo, até você tem que fazer técnica para ficar calmo, sabe? Assim, você tem. E aí Sim. você não consegue Uhum. relaxar, você não consegue falar assim, posso ficar em paz um minuto? Ou eu tenho que fazer alguma coisa. Então, Sim. eu acho que esse movimento é que tem deixado as pessoas um pouco. Tenho que ir para terapia, né? Assim, eu tenho que trabalhar minhas questões. Uhum. Eu acho que a gente está descobrindo muita coisa e a gente tem que se acomodar nisso de uma maneira mais Uhum. confortável, né? Porque é, não dá para a Uhum. gente atender a todas essas demandas, né? Assim, senão a gente vai exaurir, né? No final das contas. Uhum. Uhum. Você sabe que essa questão da ansiedade perante a vida, ontem até fiz um post sobre isso, porque eu achei alguns autores que eu não conhecia e eu comecei a fazer uma pesquisa e eles estudam só os estressores sociais e como que isso mexe com o nosso processo interno, mental, fisiológico, né, e cerebral. E tanto pessoas mais velhas quanto pessoas aposentadas. Até ontem eu publiquei coisa sobre isso, sobre esse estudo com aposentados e as demandas sociais. O que é demanda social? Ter que continuar ativo, ter que ter ainda renda. Óbvio que nos Estados Unidos é até um pouco diferente, né? As pessoas não têm aposentadoria. Quem se aposentou tem que ter guardado dinheiro, tem que ter uma demanda social de estar bem, de ser um senhor ativo, de ter amigos, de estar sozinho, de estar longe dos filhos. Essas demandas sociais como os maiores estressores que prejudicam a saúde mental. E eu acho que é uma coisa importante, interessante, a gente não combinou e você trazer essa tua percepção, né? Mas a gente fala muito isso também no PNP, né, Silvia, da nossa percepção de psicólogo. Como as demandas sociais, elas têm hoje em dia um lugar de estresse tão grande na nossa vida
que muitas vezes elas ocasionam, às vezes, a patologia, a ansiedade patológica, a depressão patológica ou a dificuldade. Às vezes não é uma patologia, mas a pessoa está Uhum. sofrendo mesmo assim, né? Ah, eu não Sim, tenho TAG, mas eu estou sofrendo de ansiedade, está difícil, e estou muitas vezes colocando em outros lugares, né? Estou comendo muito, estou bebendo muito, enfim. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que se apropriar cada vez mais, né? Porque realmente viver hoje em dia do tanto de informação, rede social, internet, oposições políticas, todas as coisas que a gente pode e não pode fazer, é muito exatamente, estressante. exatamente. É o que você falou. Não necessariamente eu tenho um quadro, né, de transtorno, mas a vida em si acaba trazendo esses estressores mesmo sociais, né? É interessante isso do idoso, né? Na hora que ele descansaria, ele ainda tem demandas que Menino, buscam que ele nossa. faça, que ele realize, né? E É, essa coisa, né, Fran, do letramento emocional, que a gente tem falado muito, né? Porque as pessoas vão topando essas demandas aí variadas e excessivas e não vão reconhecendo as emoções ali que estão emergindo, né? Porque começa com dor no uhum, corpo, né? Trava aqui, e aí começa com falta de ar, e aí a pessoa não sabe nem o que está acontecendo com ela, né? Será que eu estou tendo um ataque cardíaco, né? E a gente hoje já uhum. conhece que tem a síndrome do pânico, né? Transtorno de ansiedade. Mas, assim, fazer com que. Eu acho que esse trabalho de psicoeducação, né, que é mais inicial, mas que é muito importante na clínica, de trazer o letramento emocional, assim, é de extrema importância. Porque eu falo que a nossa Sim. geração, assim, as gerações anteriores, hoje, para as crianças, a gente tem estimulado mais esse caminho, né, de olhar para as emoções. Mas não me lembro na minha época disso ser algo, né, colocado assim, né? Não, não É era. estimulado mesmo. Não era, era o contrário. É. Era o contrário, era mais um processo de engolir e mascarar, né? Mascara e ninguém pode saber que você tá assim. Talvez até isso esteja repercutindo hoje nessa questão dos idosos, né? Que são basicamente quem eram os nossos pais na Sim, nossa geração, né? Poxa, eu não aprendi a sentir, agora como que eu lido com tanta demanda se eu não tenho como extravasar? exatamente. Para onde vai esse processo? Você sabe uma das coisas da neurociência, Silvia? Me disse se isso te impactou hoje no PNP, mas uma das coisas que quanto mais eu estudo, mais me impacta essa necessidade que a gente começa a ver que eu preciso entender do todo. Para entender a mente de um adulto, eu preciso entender a geração que ele veio, os pais que ele tinha, a geração dos pais, as emoções que os pais tinham, as emoções que ele tinha, as emoções que a escola trazia, porque a gente começa a ver que as coisas não são Não, aleatórias. Você também tem você tenho consegue ter essa algumas clareza? repetições, né? A gente percebe, aí quando a gente vai resgatar a história. Eu, assim, na clínica que eu me proponho a fazer, eu dou um valor muito grande a essa questão da história, sabe? Da pessoa, assim. Eu acho que isso tem assim, um lugar muito especial, porque é isso que você falou, as interferências, elas não são atuais, né? Elas, a gente fala, né, são Uhum, transgeracionais, hábitos, comportamentos, formas de entender as uhum, emoções, forma de expressar. Então, é isso que a gente precisa resgatar muitas vezes para falar, ok, né? Dá para compreender um pouco o que esse funcionamento está fazendo aqui, né? Nesse lugar hoje. E eu vejo que a gente vai para um caminho muito bom no sentido de se conhecer mais, sabe? De sei. De construção. construção, né? Que é diferente do que a gente teve em psicologia tradicional, né? Que a sensação é que não é um caminho muito bom, que é Uhum. muito doloroso. Isso muda com a neurociência, né? Você fala, não, calma, não Sim, precisa doer tanto. eu vou falar de um percurso pessoal meu, né? Desde o ano passado eu comecei a fazer yoga. Eu sempre gostei dessas práticas mais meditativas, mas é na academia, mas é uma yoga bem bacana, assim. E para mim, o efeito, eu falo que nem sei se é terapêutico, é mais que terapêutico. Você sai com o corpo renovado e também com a atenção a si mesmo, né? Assim, para essas coisas que a gente muitas vezes não olha, não presta atenção no que está sentindo, né? Onde a professora fala, né? Presta atenção aonde o corpo, o que o corpo está falando, onde é que está doendo, tem algum lugar que está doendo, né?
E só lá que a gente faz isso. A gente passa a rotina, acorda, né, e vai fazendo as coisas e nem percebe como está o corpo. Então, para mim, essa prática, né, da yoga como algo de atenção a você mesmo tem sido muito bacana. E os pacientes perguntam, o que você acha da yoga? O que você acha da meditação? Eu falo, eu acho ótimo, acho que são práticas que vão ajudar muito. Não, e você já sabe, né, que faz bem pro cérebro, já Nossa, temos lá no é, PNT é muito vários gostoso. Então, estudos a gente sobre tem isso. muitas alternativas, né? Que eu acho que antes a gente ficava preso assim, eu preciso ir para terapia porque só lá eu vou ter um caminho para ficar melhor, sabe? Assim, anos atrás. Uhum, Hoje, uhum. o próprio psicólogo vai dizer, faça, né? Orienta, assim, se você gostar, faça isso, faça, sei lá, pilates, faça yoga, faça meditação. Sim. Não é um concorrente, sabe? Na verdade, é um aliado, né? Uhum, É uma uhum. cooperação que vai fazer o paciente ficar Sim. muito melhor. Faça técnicas, né? E o que eu Uhum. acho bacana da sua condução, Fran, é que você compartilha as suas práticas, né? Você tem no YouTube, você tem no Instagram, você ensina uma técnica com muito cuidado, né? E com muita responsabilidade, mas que assim, é isso, sabe? Da gente poder. Eu sinto que a psicologia, há um tempo atrás, ela era muito restritiva, né? Eu sei uma coisa e eu não transmito, Sim. porque senão eu vou ganhar dinheiro e o outro também Isso. vai, né? E hoje não funciona mais muito assim. E eu acho muito bacana essa sua condução, porque você estimula as pessoas a essa troca que muitas vezes anteriormente ficava, né, mais travada, assim, né? Não posso transmitir um conhecimento, é como se eu estivesse entregando meu ouro e, né, para o outro, assim. Então, eu acho muito Uhum. legal essa condução. Obrigada. Ô, Silvia, deixa eu te fazer perguntas sobre o que você tem visto na clínica em relação a essa ansiedade social, então, e como que você tem lido isso de sintoma? Até para as pessoas que estão vendo, às vezes elas têm, ou tem pacientes assim, né? Que sintomas que você tem percebido e que você lê por causa da neurociência, por causa do corpo, do processo, que são sintomas de ansiedade? Eu vou chamar de ansiedade social, mas não é ansiedade social. Ansiedade social é outra coisa, né? De ansiedade perante os estresses sociais, vai, Pensando perante a aqui. vida. Assim, tô pensando em coisas que, né, os pacientes fazem para lidar com esses estresses, né? Assim, muitos têm crises de choro, né? Às vezes vão pro banho chorar porque não conseguem lidar com um pai que fala mais alto. É, Outros não saem de casa porque não conseguem lidar com coisas do passado, porque ficam travados naquele funcionamento ali, né? Que não vai, então não consegue sair de casa nem para respirar, nem para fazer um exercício. É, Mas aí fica em Pois casa é, fazendo o né? quê, Silvia? Fica fazendo as coisas da Trabalhando? casa, mas assim, não consegue sair para se cuidar, né? Para olhar para si, assim. Muitas Entendi. Não não consegue fazer consegue. essa Muito, parada. Entendi, automático, tá no muito automático medo ali. de não conseguir algo, sabe? Eu acho que a ansiedade social atual ela é muito assim, né? Eu preciso conseguir. Eu tenho uma proposta, um desafio, né? Eu tenho pacientes lá que tem um desafio aí a cumprir, e aí eles precisam tanto daquilo, mas não necessariamente. Eles podem tentar de novo depois, não é algo que vá. Lógico, né? Um ano muda a vida da pessoa, mas assim, pode ser depois. E aquilo aprisiona, né, numa ansiedade forte, porque se pensar que não vai conseguir, vem um medo muito grande, atrapalha a condução do processo, porque o medo, né, se apresenta. É, Às vezes até essa ansiedade social de não querer falar, né? Assim, também eu acho que se apresenta assim. A gente vai tentando sobre Não querer falar o sobre si quê, mesmo, Silvia, por assim, vários exemplo? problemas, né? Várias questões que geram ansiedade, que tiram sono, mas não, eu não vou falar disso porque acho que por esse funcionamento que a gente estava contando, né, de não acessar as emoções, não sabe nem como chegar lá. Então também é uma coisa de não falar, Uhum. também acho que é uma forma de apresentação. Fazer escolhas que não sabe por que fez. Assim, eu não sei, eu escolhi, mas eu não sei muito bem. Se você, quando você pergunta, também eu acho que é uma forma de, né, de não saber lidar, Uhum. assim,
de De estar no automático. É um limbo emocional, isso, algo cognitivo, assim, né? do tipo de estar meio aéreo no mundo, assim, sabe? Não fazer muita conexão Uhum. com coisas difíceis, né? Tem coisas que são difíceis. É, acho que, assim, um pouco autoconhecimento. Não estou dizendo que todo mundo tem e que isso é fácil. Mas, assim, as pessoas têm pouco. Elas, quando você pergunta para elas sobre autopercepção, elas engatinham, né? Precisa desenvolver esse processo Uhum. ainda. Uhum. Mesmo quem acha que tem hoje em dia, né? É interessante porque a tua noção de autoconhecimento mudou depois do PNP, por Mudou, exemplo? Do que é mudou. autoconhecimento? O que você vê como Mudou autoconhecimento hoje? porque essa questão das emoções, que não era tão claro, sabe? De identificar as emoções e poder falar delas. Porque às vezes a gente, né, eu tô com Uhum. raiva. Então, às vezes, na minha terapia, né, outro dia eu contei uma situação e aí eu disse, ai, essa não foi legal. Ela disse, você ficou com raiva. Eu falei, eu fiquei com raiva. É isso. Assim, eu, né, psicóloga, a gente, psicóloga, falei, é mesmo, eu fiquei com raiva, né? Porque você, é o que você falou, você sempre foi proibida ou não estimulada a falar do que você está sentindo. Então, quando você é permitida fazer isso, você ainda, né, duvida, e foi Duvida isso. de si mesma. A gente foi criada a duvidar de Sim, si mesmo, né? E acho que isso tem a ver com esse autoconhecimento. Então, para você, a diferença entre entender de neurociência e depois do PNP foi o processo emocional. Eu entender do que eu estou sentindo e verbalizar, poder aceitar, né? Entender e exatamente. aceitar. Interessante verbalizar. E o corpo? Você já tinha essa Não. noção de corpo ou isso Não, também mudou depois do assim, PNP? as técnicas me ajudam, né, a aplicar em mim mesmo para poder depois replicar nos pacientes. E esse processo que eu contei, né, da yoga, da atenção, né, para mim, a aula também de mindfulness que você ofereceu lá, né, do Tiago, que, Que eu fiz com o Thiago semana passada aqui, que foi inclusive. bem importante, assim, porque ele traz uma visão, assim, eu falo que tira o romantismo, né, do mindfulness, porque o mindfulness, ele se espalhou de uma maneira muito, vamos dizer assim, todo mundo entende disso, né, mas na verdade existe uma Aham. forma de olhar para isso, não é uma coisa tão simples assim. Então, foram coisas que, para mim, novas no sentido de descobertas, assim, sabe? Sim. Descobertas Sim, científicas, né? Porque você já tinha esse conhecimento do teu corpo, da psicologia, a gente já sabia que tinha uma somatização, mas esse entendimento de que somos corpo é muito de neurociência e é muito. Você sabe o que é muito maluco, Silvio? Para o pessoal até que estiver assistindo, digam aqui, vocês tinham noção, antes de saber de neurociência, que nós somos o corpo? Da mesma maneira que nós somos a mente o tempo todo? Digam sim ou não aqui, só para a gente saber. Porque isso é uma coisa tão doida, porque esses estudos já existem há mais de 30 anos. Vê, não é tão pouco tempo. Óbvio que o conhecimento até chegar nos países, ele demora. Mas há mais de 30 anos a gente já devia ter isso muito bem intitulado em todas as universidades sim, de saúde. As de saúde sim, tinham que ter, né, Silvia, como algo padrão sim. do currículo que nós somos o corpo, né? E como que. E aí a Uhum. explicação do como, né? Aonde? Do Isso. nervo vago, de todos os seus órgãos internos, da relação do intestino-cérebro. A gente já Nossa, devia ter isso. Porque isso essa muda coisa da muito. teoria polivagal é muito legal, né? Assim, é algo, é uma descoberta mesmo, né? Assim, compreender dessa forma o nosso funcionamento simpático, parasimpático, ventral, dorsal. Você fala, gente, é isso. Como você falou, né? Eureka. Acho que é por aí que a gente precisa entender. Então, assim, são muitas coisas que essa neurociência das pesquisas mais atuais traz, eu acho que são muito inovadoras. Assim, quando eu fui escolher sua formação, eu perguntei para essa amiga e ela disse, olha, é um curso de vanguarda. Eu gostei do termo que ela usou, porque assim, né? Ai, que Porque é algo linda! muito diferente, né? E eu acho que o mais diferente, Fran, para a gente que está com você aí na formação, é a vinculação que você faz.
com as pessoas, entendeu? Não estou falando só com os alunos, assim, com as pessoas. Porque esse é o diferencial. Eu gosto de estudar vínculo, eu acho que é o pulo do gato de todos os... Eu acho que na clínica, talvez se eu puder destacar algo que, né, que você está perguntando aí da clínica, é a questão do vínculo, né? Porque a partir do momento que o paciente faz o vínculo, é possível trabalhar muitas coisas. Se isso não acontece, fica muito difícil. Então, assim, a questão do vínculo é a peça-chave aí. Eu falo que eu não sei quantos por cento do tratamento está implicado, né, na vinculação, mas bastante No vínculo. tá presente aí nessa relação vincular, que é humana, né? Assim, nós não temos outro caminho, É humana. né? É humana. E é uma permissão, né? Eu acho, quando eu comecei a estudar sobre vínculo, eu sempre sentia essa necessidade, porque nós sentimos, a gente também aprende isso em neurociência do pertencimento. Nós temos a necessidade, por algum motivo, o mundo nos ensina que nós não deveríamos ter, né? E eu acho que aí também, acho não, a gente sabe que aí começam também as Uhum. doenças emocionais, físicas, porque a gente tem uma natureza vinculativa e o mundo começa a nos dizer que nós deveríamos lutar contra essa natureza vinculativa, contra a construção e a favor do individualismo. Então, para todo lugar que a gente olha, a gente está nesse lugar na escola, desde a infância, na própria maternidade, né, Silvia? E você se desvincular a sua criança não é algo bom, dependendo de quem você estuda. Quando a gente estuda os processos errados, agora a gente já sabe onde tem que estudar para entender. E de repente a gente começa a adoecer, claro, porque a nossa natureza mais Uhum. visceral é o vínculo. E aí a gente começa a aprender a desvincular. Então, para mim, assim, quando eu não era uma pessoa vinculativa, porque eu aprendi a desvincular. Inclusive, como profissional de psicologia, eu aprendi a desvincular, eu não aprendi a vincular. Só que eu chamava de vínculo, é muito doido. Eu chamava de rapport. Não era, porque ainda tinha um processo de Uhum. superioridade ali, né? No rapport, a gente ainda está num papel de superioridade, no vínculo tradicional que a gente aprende. E aí, quando eu comecei, só que isso me fazia muito mal. Então, acho que as pessoas têm que acreditar no que elas sentem. Olha a emoção de volta, que Uhum. me fazia Uhum. mal replicar o que eu aprendia sobre distanciamento me fazia mal. E por me fazer tão mal, eu comecei a pesquisar, falei, tem algo errado, eu tenho que confiar no que eu estou sentindo. E aí achei os estudos, achei as pesquisas, e aí a gente descobre o mundo inteiro e a minha vida melhorou, minha Sim. saúde melhorou, a minha, a minha satisfação em ser psicóloga melhorou. Tudo melhora. Então não faz sentido eu fazer diferente, nem aqui, nem com vocês, nem no meu canal, por mais que o mundo inteiro me diga para fazer o Uhum. contrário, né? Para me distanciar, porque eu venderia mais Sim. se eu fosse mais distante, né? Porque eu teria um papel de poder, uma Sim. pose de distância. Mas não é isso que o mundo está precisando e a gente tem estudos. Mas eu quero entender o que você faz de vínculo hoje, qual é a diferença do seu vínculo hoje? Você consegue explicar a diferença do vincular através do que você aprendeu de neurociência Então, e eu queria falar antes? que eu aprendi uma coisa que eu achei muito bacana com esse negócio do vínculo, que assim, quando a gente é criança, para a gente se desenvolver, né? A pessoa usou uma troca de palavras assim, desenvolver, a gente precisa se envolver, a gente precisa estar envolvido primeiro com a criança, ao ponto dela conseguir se desenvolver, né? Sair para a vida. Mas precisa Uhum. desse vínculo, né, que a gente está falando. Então, Fran, hoje, eu também aprendi, como você, né, que a gente devia ter um distanciamento, principalmente, né, psicólogo e paciente, não podia haver nenhum tipo de envolvimento. E eu tenho me treinado, né, a aprender um pouco sobre estar mais próxima, assim. Óbvio que a gente tem que entender também do paciente o que, que ele busca, mas assim, não era comum poder dar um abraço num paciente, poder tocar o ombro, né, poder dar, sei lá, 3 beijinhos, né, numa despedida ou numa chegada. E hoje isso para mim já é algo natural, mas eu achava muito estranho. Então, assim, olha uma coisa simples, né? De você, do contato inicial. A, a, a própria mensagem que o Sim. paciente te manda no WhatsApp, quando às vezes eu vou confirmar. Hoje a gente tem os emojis, né? Coraçãozinho, beijinho, né? Você fica assim, anteriormente nunca mandaria, né? Algo assim mais afetivo. É, por exemplo, se você tem um controle, você consegue saber o dia do aniversário do paciente, você mandar uma mensagem de parabéns
Isso eu acho que era impensável. Como assim você se envolver, né, a ponto de lembrar do paciente, né? E para a clínica que eu faço hoje, isso faz total diferença. Eles dão um valor, assim, porque vai aprimorando o vínculo de confiança, que eu acho que é esse o lugar que a gente tem que oferecer, um lugar de confiança. Lógico que a pessoa já espera que o psicólogo seja ético, seja confiável, até aí já Uhum. é o pré-requisito. Só que aí você vai além. Você mostra que você está ali, né? Outra coisa que eu faço, precisando de alguma coisa, até a próxima sessão, que às vezes é quinzenal, pode me fazer contato. E já aconteceu. Eu falo que é o SOS, né? O paciente. Aconteceu isso, isso, Uhum. isso, eu preciso falar com você. Eu falei, vamos fazer um. Se eu tenho disponibilidade, eu falo, tal hora vamos fazer um vídeo. Né? E não é uma sessão, é um tudo bem com você, me conta o que houve, ou eu mando mensagem, ou eu lembro uma técnica, faça essa técnica, né? Se você está sentindo isso agora. Então, são coisas que eu acho que antes não era, para mim, não era algo que passaria na minha cabeça. Que isso? Como assim, né? Essa aproximação, né? Uhum. Então, são diferenciais, assim. E na verdade, você vê, você não está fazendo Uhum, nada mais do que um serviço, né? É sim, um serviço. Você está ainda à disposição da construção de saúde mental da pessoa, se colocando como exatamente. humana. Né? Porque você sabe até que essa questão da. Estou pensando aqui, você está me falando. Porque para quem não fez as aulas de vínculo, a pessoa não tem ideia do que é. Ela fala, não, eu faço. Mas daí a gente faz a aula e fala, eu penso assim, né? Fala, meu Deus, como que a gente não sabia desses estudos antes? Porque parece que a nossa alma se Sim, encontra com o conhecimento, né? E a gente tem permissão de ser. Então, é uma coisa muito, muito gratificante a gente poder ver que existem estudos, muitos, que não só amparam o vínculo, como falam, ó, se não vincular, esquece, a pessoa não vai mudar, não vai exatamente. desenvolver, né? E a gente começa a entender tudo. E eu acho que é isso que nos difere da Uhum, inteligência artificial. Porque a inteligência, o que difere a transmissão de um conhecimento psicológico da inteligência artificial para um humano? uhum, É a capacidade vinculativa, é o que nós temos sim. de pertencimento. Mas se a gente quiser cada vez mais desvincular, aí não precisa realmente, aí É. a gente pode ter uma inteligência Eu não artificial. sei se a gente está acabando, mas um outro tópico que eu queria trazer, que eu acho que é pouco estimulado também, né, com os pacientes, que eu acho que vale a pena, é a autocompaixão, né? Que é algo que também as pessoas estão estudando, que assim, eles têm muitas vezes zero Sim. autocompaixão. Eu falo que eu ouvi numa rede social, gostei desse termo, eles são hater deles mesmos, assim. Muitas vezes eu falo, caramba, olha como você tá se julgando, né? Aí a pessoa vai num ciclo vicioso de insegurança porque ela É. acha que, né, ela não tem que se tratar bem, né? Assim, então as pessoas. É porque existe uma ideia de que se você se trata bem, você Isso não é maduro o é mole, né? suficiente. Aquela coisa, a pessoa fica muito mole. Então, assim, tem um É. entendimento muito Uhum. equivocado desse olhar para si mesmo, do autocuidado, de se perdoar, não gosto dessa palavra, mas de considerar o erro e tudo bem, né? E tá tudo bem. E às vezes o paciente consegue ir nesse caminho e a família não não colabora, né? Tipo assim, né? Essa coisa da autocompaixão não cola, né? Mas eu acho que é algo também que a gente precisa devagarinho ir trabalhando, porque é um caminho bonito também, né? Para lidar com a saúde mental, que é o que você falou, não só de Uhum. transtorno, a Sim. gente está falando de saúde, de potencial. O que eu posso, né, melhorar em mim? É. O que que você tem usado com os teus pacientes que estão com esse processo mesmo de ansiedade perante a vida de si mesmo? As técnicas que você usa para regular o processo emocional, para se entender, mas o que que você acha que você tem usado de neurociência, do PNP, que realmente faz a diferença grande? A gente falou de várias coisas, as técnicas, o vínculo, é porque é tudo isso junto, né? Não é uma É, coisa, a outra, eu entendo que é tudo. Mas tem alguma coisa que você fala, Fran, acho que se isso não tivesse, pode ser até um processo de compaixão ou um processo, não sei. Tô te perguntando agora, não não, sei nem se você eu vai estou saber me revisitando o que a responder. gente falou, assim, eu acho que a questão do vínculo ela é crucial. A questão da própria mapeamento emocional que a pessoa consegue fazer com ela, sabe? Porque é muita falta de conhecimento do que está sentindo, do porquê está sentindo aquilo. Acho que o porquê, né?
você tá sentindo, tá chorando, mas é por quê? E a pessoa não consegue, às vezes, fazer essa conexão. Tô pensando em mais coisas aqui. E eu tenho tentado estudar um pouco essa questão da autocompaixão, porque eu acho que é um caminho bacana de poder redirecionar um pouco, sabe? Esse processo terapêutico, assim, porque as pessoas são muito duras com elas mesmas, assim. E aí isso não favorece, né? Mas eu acho que tem sido isso, Fran. Eu não consigo pensar. Não, mas é porque É, isso não é pouco. É interessante porque quando a gente. Isso é muito! Quando a gente tá no PNP, esses dias uma aluna, quando eu fiz um neurocafé de depressão, aí uma aluna do PNP veio me perguntar, Fran, mas eu sou aluna do PNP, mas eu não entendi o que é exclusivo aqui de neurociência que você falou no neurocafé. Daí eu falei assim, é porque não tem. Eu falei, há quanto tempo você tá no PNP dela? 1 ano. Eu falei assim, você trata desamparo? Ela assim, eu falei, é porque a tua cabeça já tá nesse lugar. Então a gente muda a nossa maneira de ver as um pessoas, com todo. tudo, você vê. É, Isso é muito legal. É até e é isso difícil que às você vezes da gente falou, assim, explicar, né? muitas vezes você lembrou uma coisa, um tópico interessante. A pessoa tem uma família estruturada, algo muito bem feitinho, assim, que você só que tem desamparo. Por mais que tenha amor, mas a forma de lidar, né, na criação, na forma de, até hoje, de cuidar com a pessoa adulta já, você percebe que tem um desamparo. Então aí você começa a olhar para aquilo com cuidado, fala, aí, precisamos cuidar desse aspecto também. Então, né? Essa questão que você falou é desamparo, né, Silvia? O paciente que está ali e aprendeu que ele tem que se desvincular de si mesmo, engolir qualquer desconforto e passar a vida no automático, Sim. ele está em desamparo. Ele É. desistiu de olhar para si. E aí eu falo que às vezes dá vontade de fazer o que você orienta, pegar o cérebro, né, botar lá na tela e falar, vamos explicar aqui o que acontece com você, né? Por que você reage assim, né? Sua amígdala, o que está ativado, desde quando isso está ativado, né? A vida inteira, às vezes. Então, né, como lidar com isso? A gente vê histórico de saúde mental e tem que explicar, olha, pode ter uma raiz tanto genética quanto histórica, quanto epigenética aí. Então, trazer explicações mais científicas, eu acho que é um diferencial também, sabe, Fran? E às vezes a pessoa vem por isso, né? Ah, é porque você estuda neurociência, né? Eu gosto dessa coisa mais, É, como se fosse assim, comprovada cientificamente. A pessoa já vem com essa demanda, né? Algo mais sim. palpável mesmo, né? E além de ser explicativo, tem É, intervenções, né? porque muita gente acha que é só psicoeducação. É muito mais do que psicoeducação, né? Primeiro que você entende o ser humano de outro jeito, segundo que você Sim, conduz ele de outro jeito. E ainda você tem a intervenção, que não, a intervenção ela tá para e além ó, das técnicas, né? Não é só o aprender a respirar ou aprender a se acalmar, é aprender a sim. mudar a sua vida. É E outra se eu coisa, puder né? dizer assim que algo me surpreendeu quando eu comecei a estudar e abrir a plataforma e vi os estudos e os temas, foi essa questão do vínculo. Porque quando a gente pensa em cérebro, a gente não pensa em vínculo, sabe? Cérebro é cérebro, ele funciona, ele é Não. algo, né, maravilhoso, ele tem mil funções, mas o que tem a ver o cérebro com vínculo? Então, assim, eu acho que isso é um grande diferencial, né? É comprovado cientificamente, né? Assim, eu trago muito isso para os pacientes, sabe? Uhum. Temos pesquisas que dizem isso, porque aí você endossa para eles, eles querem, né, ter esse direcionamento. Então, acho que pensar em cérebro Uhum. e associar vínculo, acho que é algo sensacional, assim, que muda tudo. Porque estudar, o que eu falei lá 20 anos atrás, eu estudei o cérebro, né? As funções dele, parietal, lobo, frontal, o que faz e tal. Teve alguns avanços de lá para cá, mas ninguém falava de cérebro com vínculo. Qual? Não. Qual? Não. Ainda não falam, ainda é porque você tem que querer estudar vínculo. E como a maioria, mesmo neurocientistas, né, no próprio mestrado que eu fiz, ninguém queria estudar vínculo. Eles queriam estudar cognição. Então, no próprio meio acadêmico da neurociência, tem gente que não quer nem saber de vínculo, eles querem saber de memória. Por quê? Porque se a gente começa a se apropriar de vínculo, a gente é obrigado a mudar tudo, inclusive a maneira que a gente faz pesquisa, Verdade. Uhum. né? Você tem que mudar a escola, você tem que mudar
o jeito que eles fazem a graduação, o jeito que eles conduzem o mestrado, porque é totalmente desvinculativo. Então, para que você vai estudar vínculo? Você não vai, deixa para aqueles pesquisadores lá, que já são best-seller em vínculo, que estudam isso, e é muito interessante, porque os pesquisadores que estudam vínculo são poucos, né? Mas eles têm, obviamente, grandes publicações, porque são os poucos que estudam isso. Mas o jeito deles e as universidades que eles dão aula funcionam de uma maneira diferente. Esse congresso que eu fui, Silvia, só para o pessoal entender assim, o que acontece quando a gente começa a se apropriar de vínculo e por que não é todo neurocientista que fala sobre isso. Porque, gente, se a gente aprendeu que a vida é desvincular, a gente não vai querer nem estudar sobre isso. A gente vai querer estudar estudos, como você falou, específicos, porque no mestrado, doutorado, a gente pode especificar na reviravolta da parafuseta da memória, né? Aí eu posso ficar só nisso para provar que somos seres individuais. Esqueço de estudar todo o resto, né? Então eu tenho uma meia-verdade científica, que é o que a gente fala, né? É uma verdade, mas ela é não aquela tá coisa todo o resto, da neutralidade científica, né? Do pesquisador se distanciar do seu objeto de pesquisa, né? Tudo isso que a gente aprende, né? Eu lembro que eu trabalhei com criança e eu falava, eu sou apaixonada. Eu não tinha filho ainda pelas crianças. E aí, às vezes, vinha um olhar assim, né? Lá dentro da pós-graduação. Tipo assim, como assim, né? Você não tem que gostar. Você tem que fazer a pesquisa. Né? Claro que tem. Como que não vai? É uma coisa muito maluca, né? Eu tive essa conversa com o meu mentor da minha universidade, porque ela era altamente desvinculativa, vocês sabem disso, que eu falo isso para vocês o tempo todo. E quando eu entendi que a universidade estava adoecendo os alunos por ter essa questão de desvinculativa e ser só focada em nota, eu fui conversar com ele e ele falou assim: a gente parte do princípio que os alunos querem nos enganar. Daí eu falei assim, então é tudo uma mentira isso aqui, né? Porque a gente tem pesquisas que dizem uma coisa que são produzidas na própria universidade, mas vocês não usam elas para produzir profissionais de psicologia. Isso acabou comigo, assim, me deixou muito mal. Então a gente tem que cada vez mais falar mais sobre isso, né? Porque realmente a sociedade está pautada no desvínculo e mesmo quem sabe que isso existe não fala sobre isso. Porque não tem nem referência na vida sobre vínculo, né? Então eu vou procurar fama, o sucesso, algo eu vou procurar o número de seguidores, rápido, o dinheiro, a carreira. Então eu acho até que é um indicativo, assim, né, para as pessoas que estão assistindo, quando a gente busca muito no mundo algo que nos dê uma importância, é porque a gente tem aí repertório de falta de vínculo, de importância por si mesmo, que envolve também autocompaixão. Agora, quando a gente está cheio disso, as coisas viram coisas. Ficam no lugar certo, né? Um lugar de coisa. Né? Ficam no lugar certo, no peso que elas precisam ter. Elas são importantes, mas elas não são essenciais. Até para os adolescentes que reclamam tanto. Eles estão lá no mundo social. Gente, se o adolescente é vínculo mais do que qualquer outra idade. O cérebro dele precisa vincular, né? Então, se ele está tendo que buscar em excesso no mundo, é porque está faltando em algum lugar. A gente precisa olhar, a gente precisa preencher as lacunas. Eu coloquei para os alunos outro dia no estágio. Gente, isso é falta de vínculo. É nítido. Aí a aluna, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Assim, estão muito desamparados, porque os pais entendem, já são grandes, né? Podem ir sozinhos, né? Não preciso mais acompanhar o tempo todo. Sim, não precisa ficar ali do lado, mas você fazendo tudo junto, mas você sim se sente olhado. Isso é muito comum na clínica, né, Fran? Assim, as pessoas não se sentem vistas, né? Não. E tem essa fala, né? Não. Eu não fui vista, assim, ninguém olhava para mim, né? Então, assim, não precisa nem perguntar, isso já vem. Isso já vem. Hoje, que bom que hoje em dia isso já vem, que as pessoas, isso já para mim já é uma mudança, porque as pessoas nem se davam conta. Meus pacientes ainda vêm com medo de falar isso. Nas empresas, então, ninguém fala nada, porque não ser visto é normal. Vai lá, veste sua armadura e vai correr para a vida. E a vida é essa, né? É muita coisa que a gente está mudando. Que bom. Ô, Silvia, deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se você tem consciência, mas você, ao supervisionar estágio de adolescente, você está mudando muita coisa. Não é só na clínica, né? Tem um papel
grande teu aí Aham, de mudar o aham. mundo mesmo, né? De curar o mundo através do conhecimento e do estágio da clínica e desse Sim. olhar diferente. Espero que sim. A gente trabalha com um propósito, né, Fran? A gente não trabalha porque a gente. Lógico que a gente vai também ter remuneração por aquilo, mas eu fico bem satisfeita, assim, de conseguir aplicar esses conhecimentos, descobrir coisas novas que vão fazer diferença e poder usar. É, isso é muito maravilhoso, ainda mais Uhum. pra gente que se forma pra isso, né? Parece que aí a roda fecha da vida, né? Ah, beleza, tô Dá conseguindo sentido, fazer né? então aquilo ao que me propus. É. Ô, Silvia, última pergunta, então. O PNP, então, resolveu as dificuldades dos seus Fran, ajuda pacientes? bastante, bastante, bastante. Assim, me estrutura na minha atuação. Eu penso assim, o que que eu faço agora? E aí eu penso, poxa, eu tenho uma técnica, eu consigo olhar que é isso, né? Com uma troca com um profissional, eu identifiquei que é desamparo. Então, se eu tratar isso, fazer com que ele entenda e trate isso, então, para mim faz assim toda a diferença, toda a diferença. Porque é o que a gente falou, tem muita teoria, a gente estuda, lê, mas e aí, qual que eu faço na prática? E a neurociência traz esse diferencial que para mim foi fundamental, assim. Que bom, que bom. Bom saber. Obrigada, viu, Silvia? Pessoal que quiser o contato da Silvia, você está focando mais em atendimento de mulheres, né, Meu Silvia, propósito agora, é esse. Eu então. até tenho, né, pacientes que não são mulheres, atendo também, mas assim, meu nicho é esse. Tá. Então vamos É passar seu Instagram, Silvia, qual que é? Silvia Seabra com S, PC. Silvia Não, Seabra só com PC. S. Ponto Psi Silvia ou não? Tudo Seabra junto, PC. Psi. Ótimo. Então, quem quiser, agende sua consulta ou chame para projetos, Sim, né? Porque eu acho que você tem aí uma possibilidade grande de atuar e ajudar em sim, vários lugares, né? E precisamos, né, Silvia? cada Cada vez vez mais a mais. gente precisa. Silvia, obrigada, viu? Muito obrigada pelo Obrigada. Neurocafé de hoje. Pessoal, obrigada por Eu que estarem aqui e agradeço, um beijo. Fran. Um bom dia para vocês, gente. Um abraço. Tchau. Bom dia. Boa terça. Tchau.